gente, vamos dar início, né, a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, onde nesse vídeo aqui, né, eu farei mais uma sessão referente à playlist quinto período, Psicologia Uninasal, né, que visa aí abordar os assuntos dados em sala de aula que, consequentemente, irão cair na prova. Então, nesse vídeo aqui eu irei conversar sobre psicanálise, tratando de um dos textos que foi abordado em sala de aula pelo professor, onde é um artigo cujo título Conceito das Estruturas Clínicas, Neurose e Psicose para a Psicanálise, que é um artigo da Mariana Salles, né, onde ela vem tratar aí dessas estruturas e, como introdução, ela vem abordar o diagnóstico pelo viés da psicanálise. E aí eu poderia até pular essa parte da introdutória sobre o diagnóstico pelo viés da psicanálise, mas como também esse é um assunto de prova, eu irei reforçar esse assunto, certo? A partir dessa introdução. Por que reforçar? Porque eu já gravei um vídeo falando exclusivamente sobre o diagnóstico pelo viés da psicanálise. Mas aqui, antes de entrar nas estruturas, tá? Neurose e psicose, eu vou fazer um reforçamento referente a esse tema. Então, a psicanálise, segundo o texto, ela trabalha com grandes categorias clínicas, né? Que são a neurose, subdividida em histeria e neurose obsessiva, e a psicose, né? Esta que subdivide-se vai se subdividir em paranoia, esquizofrenia, podendo acrescentar aí a melancolia e a hipocondria. E temos também a perversão, certo? Mas aqui a gente vai se ater apenas à neurose e à psicose, que foi o que foi explanado em sala de aula. Então, ao pensar no inconsciente, estamos aí diante do saber da psicanálise, né? Que busca compreender o modo particular de padecimento, ou seja, de tormentos do sujeito. Então, a escuta durante o processo analítico visa aí, objetiva, aprofundar a relação do paciente, tá? Com a linguagem, ou seja, com a forma de se expressar, com a forma de expressão, e o posicionamento simbólico, ou seja, o posicionamento representativo deste sujeito frente às questões importantíssimas. Carla, que questões são essas? O nascimento, a procriação, a morte, o sexo, a castração, o desejo e até mesmo a implicação do sujeito com o seu padecimento, ou seja, com o seu sofrimento, com os seus tormentos, tá? Então, no texto, a Mariana Salles, ela vem dizer que a Odina Maria Machado, afirma que a psicanálise com Freud vem apresentar aí como forma de tratamento da primazia ao discurso do paciente. Esse é o nosso instrumento para um diagnóstico, como a gente viu no vídeo anterior, certo? O que temos como instrumento é o verbal do cliente ou paciente. Então, Freud, ele descobre que o inconsciente ele tem leis próprias e que estas leis são referidas, ou seja, refere-se a uma maneira própria a cada pessoa de dar conta do sexual. Então, ele passa do trauma para as fantasias, tá? Apontando para o seu núcleo, onde o núcleo é a castração, tá? E o Édipo é a sustentação simbólica, ou seja, a sustentação representativa do temor à castração. Então, o que é que acontece? Partindo dessa perspectiva, a psicanálise ela vai ter como referência, tá, a posição do sujeito frente à castração. Ou seja, ela vai ter como referência como é que esse sujeito ele se posiciona frente à castração, tá? Que é o conteúdo do complexo de Édipo, tá?
acomete aí a dissolução do complexo de Édipo. Então, não se trata aí de classificar o tipo da doença e buscar uma cura. O diagnóstico psicanalítico não visa isso. Isso é um diagnóstico médico. O diagnóstico médico, ele classifica o tipo de doença e vai buscar uma cura, tá? O que é que o tratar pelo viés da psicanálise leva em consideração, né? É justamente a função que o sintoma tem para o sujeito. Não é uma questão de eliminar o sintoma, de extinguir o sintoma, mas é descobrir a função que esse sintoma tem para o sujeito. Então, o diagnóstico estrutural, ele torna-se um compromisso ético do analista com o inconsciente, não é nem com o analisando. Como eu falei no vídeo anterior, muitas vezes quando a gente tem um diagnóstico estrutural, se aquele paciente é perverso, se aquele paciente é psicótico, é neurótico, eu acho que isso é um compromisso nosso com o inconsciente, um compromisso ético. Isso não necessariamente precisa ser dito ao paciente, até porque isso pode atrapalhar a condução da análise, tá? Então, a psicanálise, ela faz uso do diagnóstico estrutural, tá? E não do diagnóstico descritivo de sinais e sintomas. Então, sempre parte-se aí da relação estabelecida pelo sujeito com a linguagem, ou seja, é um diagnóstico que parte da relação que se estabelece entre o sujeito com o seu verbal, com aquilo que ele está relatando, com a forma como ele está se expressando, para que aí seja possível pensar no diagnóstico. A gente viu no vídeo anterior que o diagnóstico precoce ele pode sim ser estabelecido, né? Para que a gente possa aí traçar um caminho para a análise, traçar um caminho para o tratamento. Mas esse diagnóstico ele pode ser mudado com o tempo, porque ele só vai ser consolidado a partir do momento, a partir do percurso da análise, tá certo? E gente, é importante um cuidado extremo quanto a esses diagnósticos precoces. Muita gente vai a um psicólogo, a um analista, a um psiquiatra e tem o diagnóstico na primeira consulta, tá? O diagnóstico precoce, ele deve ter aí como objetivo apenas o norteamento do analista. Ele não precisa ser dito ao paciente, tá? Ele não precisa ser dito ao cliente, uma vez que ele pode mudar no decorrer da análise, tá? Então isso é um instrumento, uma, como é que eu posso dizer, uma técnica que você tem em mãos de diagnosticar precocemente para estabelecer aí um caminho para o tratamento, um caminho para análise. Mas eu digo e repito, isso não precisa ser dito ao paciente, ao cliente. Isso é apenas para o teu norteamento de como é que você vai conduzir, uma vez que você não vai tratar de um neurótico da mesma forma que você trata de um psicótico, né? Então, por isso é importante esse diagnóstico precoce. Então, Odina Maria, Mariana Salles cita no texto que Odina Maria, ela trata-se do diagnóstico pelo viés da medicina como um diagnosticar para tratar, tá? Já Freud, ele contrapõe afirmando o diagnosticar tratando. Então, na medicina há um diagnóstico para tratar, certo? A partir do viés psicanalítico, o diagnosticar, ele se dá tratando, tá? Então, Freud ele vem contrapor isso, diagnosticar tratando, mostrando que o diagnóstico em psicanálise é uma construção, não é uma classificação. O diagnóstico ele é construído no decorrer da análise. Então, o diagnóstico psicanalítico, ele não visa a doença, tá? Mas como falei, ele visa a função que o sintoma tem para o sujeito. Segundo Marcos André Vieira, tá?
segundo o que cita Mariana Salles no texto, Marcos André Vieira, ele vem aí pensar em 3 razões para o uso do diagnóstico, né? Primeiramente, para efetivar a comunicação. O diagnóstico ele é importante para vir aí a efetivar a comunicação entre os médicos, como por exemplo, a minha avó, vou colocar minha avó como exemplo, ela é acompanhada pelo psiquiatra e me fugiu agora a especialidade, mas ela é acompanhada por 2 médicos e esses médicos se comunicam por meio do diagnóstico da minha avó, certo? Essa comunicação ela é efetiva por meio do diagnóstico da minha avó. Então, como Marcos André Vieira fala, o diagnóstico, primeiramente, ele vai ter aí como razão efetivar a comunicação, certo? Então, segundo, qual que é a segunda razão para o uso do diagnóstico, né? Para conhecer o modo de funcionar do analisante. A gente precisa de um diagnóstico para conhecer o modo como que funciona esse sujeito, tá certo? E o terceiro, ter embasamento para conduzir o tratamento. Como eu falei, por que a gente precisa do diagnóstico? Porque o tratamento para o neurótico não é o mesmo para o psicótico. Então a gente precisa do diagnóstico para ter um embasamento, para que haja aí uma condução para o tratamento. Então, ao se pensar no diagnóstico em psicanálise, deve-se, inicialmente, segundo Freud, observar a transferência. Porque, para Freud, a transferência, se caracterizava aí como um impedimento ao processo analítico, mas esse impedimento só se dá a partir do momento que suscita a resistência, tá? Ou seja, os desejos inconscientes, eles surgem numa relação transferencial do sujeito com o seu analista. Então, é um instrumento, a transferência é um instrumento importantíssimo a ser analisado, como eu falei, principalmente quando suscita a resistência, que é aí onde está o impedimento do processo analítico. Então, o analista, ele pontua, ele interpreta, ele incita a elaboração a partir do que é verbalizado pelo analisando. Esse é o nosso instrumento primordial para o diagnóstico. Então, existe um saber inconsciente do sujeito, tá? Existe um saber inconsciente do sujeito que somente será elaborado a partir da fala. Então, por isso, tem que se ter aí uma atenção abrangente referente ao verbal do sujeito. Então, a análise, ela é a construção de um saber sobre si, tá? Ela é uma construção de um saber sobre o próprio consciente, aliás, sobre o próprio inconsciente. Então, esse saber ele não é dado. O cliente chega no meu consultório, ou o paciente chega, e eu já vou ter ali um saber, a partir de uma fala superficial, eu já vou ter ali um saber determinado sobre aquele sujeito. Não, o saber ele não é dado, tá? Ele não é entregue de cara, mas ele é construído na relação analítica. Esse saber será construído na relação analítica, tá? Então, isso aí é o diagnóstico pelo viés da psicanálise. E aí a gente já pode, tendo um embasamento abrangente, a partir do vídeo anterior falando sobre o diagnóstico psicanalítico, e a partir desse reforço, a gente já tem aí digamos assim, um conhecimento um tanto quanto abrangente para que a gente possa entrar nas estruturas clínicas, que aí vem a neurose e a psicose, tá? A gente vai deixar a perversão de lado para se ater à neurose e psicose, que foi o que o professor explanou em sala. Então, o que é que Freud vem afirmar, segundo o texto, né? Que os neuróticos, antes do adoecimento, eles gozam de uma boa saúde mental.
tá? Em determinado momento, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma incompatibilidade na sua vida ideativa, tá? Onde seu ego, ele vai ser confrontado com uma experiência, com uma ideia, com um sentimento que suscitou um afeto afetivo. E com isso o sujeito deseja esquecer esse afeto. Então, o que é que acontece? Quando há uma incompatibilidade na sua vida ideativa, tá? Com as experiências, com as ideias, com os sentimentos, que vai suscitar aí um afeto afetivo, então dá-se digamos assim, uma condição patológica ao paciente. Então, o que é que percebemos? Há uma complicação diante de qualquer disparidade entre a vida ideativa e o ego. Quando essa vida, ela deixa de ser ideal, tá? Então vai haver um conflito aí entre essa vida ideativa e o ego. Então qual é o grande fator característico da histeria, o qual o texto fala, né? O grande fator, minha gente, característico da histeria é a capacidade de conversão, tá? Ou seja, excitações que não são comportadas pelo sistema nervoso tende aí a escoar em forma somática, tá? Então a gente viu em alguns dos vídeos aí do canal que eu falei de psicanálise, eu não lembro qual vídeo específico, mas a gente viu que o sistema nervoso ele comporta uma certa demanda de excitação. A partir do momento que há um excesso nessa demanda, essa demanda vai ser escoada e isso aí vai ser representado de forma somática. Então, no que é que consiste a neurose? A neurose é uma divisão entre o afeto e a ideia, tá? Então, o afeto, ele vai permanecer na esfera psíquica, tá? Uma vez que o afeto, a gente já viu que não pode ser recalcado. Então, o afeto, ele permanece na esfera psíquica. Enquanto a ideia, ela passa a ser enfraquecida, certo? Então, exemplo. Vou dar um exemplo bem didático para que a gente possa entender de forma bem simples. Tu namora, digamos, há uns 3 anos. E aí tu tem um afeto extremo pelo teu namorado ou pela tua namorada, tá? E aí vocês terminaram. O afeto que tu tinha por ele vai ser desligado dele ou dela enquanto objeto do teu afeto, tá? Então, ele ou ela vai enfraquecendo cada vez mais. Teu afeto vai se tornar livre e vai se ligar às outras ideias. Mas essa ligação é uma falsa conexão, porque o teu afeto é compatível com o teu namorado ou com a tua namorada enquanto objeto do mesmo, enquanto objeto desse afeto. Mas aí, como mecanismo de defesa, digamos assim, esse afeto vai se ligar a uma outra ideia, só que vai se estabelecer aí uma falsa conexão. Então, na tentativa de se defender do sofrimento, uma vez que teu namoro acabou, esse afeto, ele se liga a outras ideias para que tu possa esquecer teu namorado, para que tu possa esquecer tua namorada. Então, tais ideias desenvolvem-se como obsessivas. Tem uma pessoa do meu âmbito de convívio que ela é extremamente obcecada em séries. E isso começou quando ela terminou o namoro. Quando ela terminou o namoro, para esquecer, para, enfim, digamos assim, se distrair a partir do viés do senso comum, para se distrair, ela começou a assistir série. E ela começou a se envolver de tal forma com essas séries, porque a partir do momento que ela assistia, ela se desligava, né, dos acontecimentos que traziam um certo aflito a ela, e ela acabou desenvolvendo aí uma obsessão por séries. Ela não consegue um dia sequer, em seu tempo livre, ficar sem assistir uma série. Então o que é que acontece, né? Daí a gente vê
o afeto, ele se desligou do relacionamento do namorado enquanto objeto e desse afeto e se ligou a uma outra ideia, mas isso aí é uma conexão falsa, tá? Isso aí é uma conexão falsa, porque o afeto dela é compatível com o namorado dela enquanto objeto desse afeto. Mas para se refugiar disso, ela ligou esse afeto a uma outra ideia. E aí, isso desenvolveu aí de forma obsessiva. Então, hoje ela é obsessiva por série. Então, segundo Freud, essa é, em poucas palavras, a teoria psicológica das obsessões e das fobias, tá? Então, a histeria, as fobias, as obsessões, segundo vários textos psicanalíticos, acham-se aí diretamente relacionadas às ideias sexuais reprimidas. Então Freud, em 1906, ao escrever Meus Pontos de Vista sobre o papel desempenhado pela sexualidade na etiologia da neurose, segundo o texto de Mariana, ele vem aí abordar a importância da fantasia no desencadeamento das neuroses. Então, Carla, o que é extremamente importante no desencadeamento da neurose, né? São as fantasias. Então, Freud, e aí, gente, quando eu falo dessa questão, quando os textos vêm falar dessa questão do diagnóstico psicanalítico, que o diagnóstico psicanalítico, ele muda com o tempo, ele pode vir a mudar com o tempo, porque ele só se estabelece de fato a partir de um certo tempo de acompanhamento, a partir de um certo tempo de observação, de investigação. Quando os textos vêm falar disso, é porque o próprio Freud, ele já caiu numa confusão no que diz respeito ao diagnóstico, né? Freud, ele analisou, segundo esse texto de Mariana Salles, Freud, ele analisou um caso clínico que teve como sintoma mais evidente uma confusão mental, tá? Então, ele inicialmente acreditava que estava ali lidando com uma histeria, tá? Com uma histeria, enfim. Mas a partir do momento que ele vai analisando, que ele vai investigando, surge aí delírios e alucinações. E aí ele viu que ele não estava lidando com uma neurose, ele estava lidando com uma psicose. Então Freud, o que é que Freud vem afirmar? Que o ego, ele se defende de uma ideia incompatível, tá? De uma ideia incompatível, a partir de uma fuga para a psicose. Então, o que é que acontece? Vamos lá tentar estruturar todas essas informações, tá? A psicose, essa fuga de uma ideia incompatível para a psicose, trata-se aí de uma disposição patológica de alto grau, onde o ego, ele vai escapar da ideia incompatível. Então, o afastamento da ideia incompatível proporciona, consequentemente, um afastamento da realidade. E aí é o que gera as alucinações, os delírios, tá? Então, os efeitos, no caso desse afastamento, eles podem ser percebidos a partir do surgimento de alucinações, a partir do surgimento de confusão mental. Então, Freud, ele afirma no artigo A Sexualidade na Etiologia das Neuroses que existe uma relação direta entre a vida sexual e o surgimento de neurose. E aí, Freud, ele vem alertar para o perigo de, durante o tratamento, o médico ele portar-se de maneira muito incisiva, ou psicólogo, ou psicanalista, porque ele pode acabar constrangendo o seu paciente quanto à sexualidade, tá? Então, ele vem concluir, segundo o texto, na própria descrição de seus sintomas, que todos esses sintomas eles estão prontos a se apresentar a partir da associação livre, né? A partir disso, já somos usualmente informados dos fatores sexuais
que se esconde por detrás dos sintomas. Então, não precisa se ter uma postura muito incisiva, porque isso pode acabar constrangendo o paciente. O paciente, na associação livre, ele vai apresentar, tá? Ele vai apresentar essa sexualidade, esses fatores sexuais que se escondem por detrás dos sintomas. Então, no texto Neurose e Psicose, Freud, ele aponta uma diferença básica entre neurose e psicose, que é aí que a gente aprofunda na questão das estruturas, tá? O que é a neurose, Carla? A neurose é o resultado, é uma resultante de um conflito entre o ego e o id. Danou-se, Carla, ego e id, eu me confundo muito na questão do ego e do id. Como é que a gente pode abordar isso para que eu possa entender a neurose como resultado do conflito entre o ego e o id? Vamos lá. É um pouco difícil de entender essa relação de fato, mas vamos lá, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? O id, o que é o id? O id é a voz do diabinho, tá? O superego é a voz do anjinho. O ego vai estar ali no meio, sem saber o que fazer. Na verdade, ele vai estar tentando remediar aí a ação do id e do superego, tá? Então, o id, ele é regido pelo princípio do prazer. Ele é sem vergonha, tá? Ele é regido pelo princípio do prazer e aí ele se mantém no objetivo de satisfazer os impulsos e desejos. O ego, ele vai ser o mediador, como eu falei. Ele simplesmente vai se desdobrar no anseio de atender à vontade do id e à vontade do superego, ou seja, a vontade dos seus dois senhores. O superego é aquele grande juiz. É como se fosse nossos pais dentro da consciência. Não faça isso, não faça aquilo, isso é feio, isso está fora do padrão estabelecido pela sociedade, isso é uma vergonha. E o id vai estar ali, vai, faz. Que padrão estabelecido pela sociedade? Vai lá, vai, se lança nesse desejo. E o ego está lá, tentando mediar. Não faz, mas vai com calma, vai de uma forma discreta, né? Tentando mediar o id e o superego. Então, digamos que o superego, ele é o defensor da luta em busca da perfeição. É aquele que considera as condições morais, os valores que recebemos da sociedade. Então, o que é que acontece? A neurose existe, na neurose, existe um conflito entre o ego e o id. O ego, ele se recua aí para não aceitar algumas exigências do id. Ele se recusa a aceitar algumas exigências do id. Nesse caso, ele vai estar fortemente influenciado pelo superego, tá? O ego proíbe aquele material do id e o reprime mesmo. Então, esse material reprimido, ele vai lutar contra o destino da repressão e vai criar para si uma representação substitutiva, que é o sintoma, tá? Então, diante do sintoma, o ego, ele vai ver aí a sua unidade ameaçada. Ele vai se sentir ameaçado, tá? E vai se sentir aí prejudicado por conta desse intruso. E aí ele se põe a lutar contra isso, tentando desviá-lo, né? Tentando desviar esse sintoma, como ele fez com o impulso original. Então vamos aí para mais um exemplo didático. É um exemplo um pouco grotesco, mas no momento o que vem na minha mente, tá certo? Então o que é que acontece? A menina, ela namora já há um tempo com o namorado, e aí ela é cometida pelo desejo, pelo tesão de ir pra cama com o namorado. Só que os pais, né, alertaram que isso é errado, que ela só pode ir pra cama com o namorado, ter uma relação sexual propriamente dita após o casamento. Mas está difícil da menina segurar.
ela está aí acometida por um desejo louco, uma vontade louca de